Olá, aluno Gran Cursos Online, seja muito bem-vindo à nossa oficina de peças. Vou esperar que vocês irem entrando na nossa aula. Sejam todos bem-vindos. Nós temos recebido uma grande demanda pelas oficinas de peça e eu quero até falar para vocês que eu estou muito feliz com isso, porque eu vejo que, de fato, vocês estão cada vez mais se conscientizando da importância da segunda fase num concurso de procuradoria. É muito importante mesmo, pessoal. É a fase mais difícil, é a fase ali do concurso, né, de procurador, de advocacia pública, que vai realmente definir se você vai entrar ou não, né? A primeira fase é ali como se fosse um convite, assim, né? Todo mundo chega e faz. E a segunda fase é que realmente é onde pega ali. Então, eu sempre aproveito essas aulas para pontuar, assim, e repisar mesmo, que vocês deem muita importância para a segunda fase. Mesmo que estou começando a estudar agora, já pega algumas peças, aulas de peças, é muito importante, sim, para esses concursos do nível que vocês querem fazer, tá bom? Bom, então, o pessoal tá entrando aí. Boa noite, Matheus. Boa noite, Dani. Boa noite, Vinícius. Espero que vocês participem hoje da aula. Trouxe aqui uma questão jurisprudencial. Eu vi na jurisprudência esse caso concreto e coloquei aqui como uma peça judicial. E essa é uma forma também muito interessante de você estudar a jurisprudência, tá? Entender ali todo um precedente, tudo que está por trás daquele precedente e de um caso concreto, de um caso decidido ali pela jurisprudência, você tirar várias conclusões a respeito daquele assunto, tá bom? Vocês vão entender melhor conforme eu for resolvendo aqui, tá? Então vamos lá? Vou colocar aqui. Bom, aqui tá meu Instagram, se você quiser me seguir, eu trago lá, levo algumas dicas de fazenda pública, tô sempre divulgando também as nossas aulas, ok? Bom, pessoal, então eu já vou começar aqui a ler realmente a nossa peça. Fiquem atentos aqui aos detalhes. E já se coloque aqui como se você estivesse mesmo fazendo uma prova. Como é que você vai ler ali naquele momento a questão? Entenda o caso concreto e vamos aqui, convido vocês mais uma vez a participar junto comigo dessa aula, tá bom? Vamos lá. Bom, Alberto Teixeira é proprietário de 2 terras rurais no município de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, as quais eram remanescentes de um todo maior, que havia sido objeto de anterior desapropriação promovida pela União, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com a finalidade de regularizar uma ocupação irregular que há muito havia se instalado na área. Ocorreu, contudo, que em meados de 2004, e aí eu até vou circular e já vou chamar a atenção de você, porque quando você vê data numa questão subjetiva, você já circula, provavelmente vai ter algo ali a respeito desse prazo, tá? As áreas rurais remanescentes também foram ocupadas por terceiro. Em vista disso, em setembro de 2022, Alberto Teixeira ajuizou contra o INCRA uma ação indenizatória por desapropriação indireta na Justiça Federal da Primeira Seção Judiciária do Distrito Federal. Agora, olha aqui, pessoal, só resumindo para vocês e às vezes quem está chegando agora, tá? O que aconteceu? Nós tínhamos ali uma propriedade privada, era aqui uma propriedade rural do Alberto Teixeira, tá? E essa propriedade, ela era remanescente de um todo maior, né? Como diz aqui a questão, e como estava, assim, na própria jurisprudência, tá? Nós tínhamos ali uma área particular que estava sobrando de uma área maior que havia sido desapropriada. O que aconteceu? Aquela área menor que não tinha sido desapropriada,
Depois de um tempo, ela foi ocupada por terceiros, tá? E por causa dessa ocupação de terceiros, veja bem, não é uma ocupação de ente público, é uma ocupação de terceiros, tá? O Alberto Teixeira, vou colocar aqui de novo, ajuizou contra o INCRA uma ação indenizatória por desapropriação indireta na Justiça Federal da Primeira Região. Veja bem aqui também que ele ajuizou na Justiça Federal da Primeira Região. E onde era aqui o imóvel? No estado do Rio Grande do Sul. Então, fiquem atentos aqui a esses dois pontos também, tá? Vou passar. Aduz o autor que as áreas remanescentes foram ocupadas por terceiros em razão da expectativa positiva criada pelas desapropriações anteriores. E de o poder público, nas áreas desapropriadas, ter fornecido infraestrutura de serviços, como ruas asfaltadas, fornecimento de água, luz, cabeamento de telefone, escolas, postos de saúde e centro social. Assim, segundo o autor, como a União forneceu infraestrutura nas áreas desapropriadas, isso teria incutido em terceiros a ideia de que se ocupassem as áreas remanescentes, não abrangidas pelas desapropriações anteriores, também eles seriam beneficiados com a atuação estatal. Dessa feita, requereu indenização pela desapropriação indireta supostamente cometida pela União. Então, vou explicar essa segunda parte. Olha o que o autor deduziu aqui em juízo, pessoal. Ele falou o seguinte: como a União desapropriou uma parte da terra e ali a União foi e construiu aqui, forneceu infraestrutura como ruas asfaltadas, fornecimento de água, de luz, telefone. O que aconteceu? As pessoas acharam que se elas invadissem as terras remanescentes, elas também seriam beneficiadas com essa estrutura que foi provida aqui pela União. Então, em razão disso, o autor ingressou com a ação de desapropriação indireta contra a União, requerendo aqui essa indenização por causa da invasão feita por terceiros, tá? Em face dessa situação hipotética, vou colocar aqui, redija na condição de procurador federal, responsável pela atuação no processo, a contestação, enfrentando os argumentos apresentados pelo proprietário, com fundamento na legislação de regência e na jurisprudência. Dispense o relatório e não crie fatos novos, 120 linhas, ok? Pessoal, vamos aqui começar a pensar na estrutura da contestação, tá? Quando você for resolver uma peça, no caso aqui, a própria questão já fala qual é a peça, já fala, produz uma contestação, dispense o relatório, ok? Então, você já sabe que é uma contestação. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você, é claro, não vai ter tempo de fazer um rascunho completo da peça. Então, você coloca ali do lado, no máximo, isso aqui, ó, uma estrutura da contestação, a estrutura daquela peça que você vai fazer. E nisso, você vai ter a oportunidade de lembrar quais são os pontos a serem alegados e que você não pode esquecer aqui na sua peça, tá? Então, você já pensa na estrutura da contestação. O endereçamento, qualificar as partes, os fatos que foram dispensados aqui no próprio relatório, mas você vai colocar lá na questão que os fatos foram dispensados, preliminares, mérito e pedido, ok? Parece algo simples e banal, mas é importante você colocar essa estrutura para que você não esqueça, tá? Para quem ainda não sabe ou eventualmente ainda não viu uma correção de segunda fase, o que o examinador faz? Ele vai pegar ali um espelho, eu até vou mostrar aqui no final da aula um espelho, e ele vai ver ponto por ponto se aquele candidato ele arguiu aqueles argumentos que estavam lá no espelho, tá?
Ele vai ver se colocou o endereçamento, a qualificação, se estiver pedindo os fatos, preliminares, mérito e pedido. Se você esquece o pedido, por mais que você demonstre conhecimento, você vai perder ponto, tá? Então, por isso é importante colocar ali a estrutura da peça para que você não esqueça de pontos básicos, tá bom? De questões básicas. E aí vamos adentrar aqui um pouquinho também, pessoal, nesse tema da desapropriação indireta, tá? Essa questão aqui foi retirada de uma jurisprudência, é algo importante, é algo que é bastante cobrado, principalmente pelo SEBRASP, né, a questão da desapropriação e a desapropriação indireta, tá? Se for um concurso de advocacia pública, há sim grandes chances de que você seja cobrado, ou às vezes numa questão, ou numa peça, tá? Que você redige ali, fale um pouco sobre desapropriação. E aí vamos lembrar aqui, e eu até trouxe um conceito jurisprudencial. Eu gosto de fazer isso, tem até lá nos meus PDFs, tá? Porque muitas vezes na prova vem justamente o conceito como ele está na jurisprudência. Então, assim, é uma forma de você estudar. O que é a desapropriação indireta? A desapropriação indireta, pessoal, é quando um ente público, tá? O ente público, ele comete um ato ilícito ali de ocupar indevidamente uma terra, um imóvel particular. Então, um ente público comete um ato ilícito, né, que é consistente nessa ocupação indevida de um imóvel privado, realiza ali naquele imóvel obras públicas, tá? E aí, a partir do momento que o ente público realiza ali obras públicas, aquele terreno, ele passa a ser um bem de uso comum do povo. Então, já não cabe mais ao particular pedir uma reintegração de posse ou mesmo reivindicar, uma ação reivindicatória. Por quê? A partir do momento que o ente público constrói ali, que ali tem bens públicos, torna-se um bem de uso comum do povo e ao particular resta apenas uma indenização. E essa indenização é chamada de desapropriação indireta, ok? Coloquei aqui esse precedente que é da primeira sessão do STJ, tá? Que é o nosso caso concreto, e na ementa tem aqui o conceito de desapropriação, que é essa situação fática, né? A administração sem um título legítimo ocupa ali uma propriedade privada e incorpora de forma irreversível e plena o bem particular ao patrimônio público. E o que vai sobrar ali para o particular que foi esbulhado? A ação indenizatória por desapropriação indireta, ok? Então, é isso aqui que vai sobrar para o particular, essa indenização, tá? É a sentença que julga procedente a ação de desapropriação indireta, ela vai estipular uma indenização. É como se fosse uma desapropriação, pessoal, ao contrário, né? Quando eu tenho a desapropriação, o que acontece? Há ali um procedimento, primeiro um procedimento prévio administrativo e depois ele pode se tornar judicial, em que o ente público fala: olha, eu quero aquele imóvel e eu vou pagar por essa desapropriação uma indenização prévia e justa e em dinheiro, tá bom? Se for aqui por interesse público. Mas no caso da desapropriação indireta, o ente público primeiro ele toma posse daquele bem, ele adentra o bem de forma ilícita, ele constrói ali e depois ele paga a indenização. Tá? Então, nesse caso aqui, a sentença que julga procedente a desapropriação indireta, ela vai simplesmente fixar essa indenização e ela vai acarretar a perda da propriedade para o particular,
tá? Então, você entra lá com a ação de desapropriação indireta, mas a sentença que julga procedente, na verdade, ela vai promover ali a perda da propriedade pelo particular, ok? Vamos seguindo aqui. Só para relembrar vocês os outros tipos aqui de desapropriação, tá? Lembrar da desapropriação ordinária por necessidade ou utilidade pública, que é a indenização prévia, justa e em dinheiro, né? Assim como a desapropriação ordinária por interesse social. Temos a desapropriação urbanística, a desapropriação para fins de reforma agrária e a expropriação, que não é bem uma desapropriação, né? Mas ela está aqui também contida como uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada. Lembrando aqui no caso que antes, tá, pessoal? Antes da ação de desapropriação indireta, antes de acontecer que os terceiros invadiram aquele local, houve uma desapropriação para fins de reforma agrária, que é a competência da União e é executada pelo INCRA, ok? O artigo 184 da Constituição Federal dispõe que compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária. Se for um imóvel rural, mas a desapropriação é por interesse social ou por utilidade pública, não vai ser competência da União. A União vai desapropriar o imóvel rural para fins de reforma agrária, tá? Então, a desapropriação para fins de reforma agrária é de competência privativa da União, ok? Então, cabe à lei complementar dispor sobre a desapropriação para fins de reforma agrária e a lei complementar 76 de 1993. E quem vai executar aqui é o INCRA, né? Se você for fazer concurso para procurador federal, pode ser sim que isso seja cobrado de você, tá? Então, aqui no caso, o que nós tivemos? Vamos relembrar aqui para quem chegou até agora. Qual é o nosso caso concreto, gente? Antes de passar aqui para a nossa peça, tá? Nós tínhamos ali o Alberto Teixeira, né? É o sujeito aqui. Ele tinha um terreno rural e esse terreno, uma parte desse terreno foi desapropriada aqui pela União para fins de reforma agrária, ou tinha ali uma ocupação irregular, a União foi e desapropriou. Quando a União desapropriou aquele terreno, ela construiu ali uma infraestrutura, escolas, ela asfaltou, ela construiu ali, trouxe uma estrutura mesmo, uma estrutura social para aquele lugar que foi desapropriado. E aí, o que aconteceu? As áreas que eram do Alberto Teixeira e que não haviam sido desapropriadas foram o quê? Invadidas por terceiros, tá? Os terceiros invadiram acreditando que a União também ia desapropriar e ia trazer ali também aquela infraestrutura nessas áreas invadidas. E aí, o Alberto Teixeira ajuizou a ação contra quem? Contra a União, tá? Aqui no caso, personalizada no INCRA como uma autarquia federal que é responsável pela execução da desapropriação por reforma agrária. Então, ele ajuizou uma ação contra a União falando que houve uma desapropriação indireta, tá? Por quê? Porque o fato da União ter construído uma infraestrutura incutiu em terceiros uma expectativa de que aquele local que estava sendo invadido também ia receber essa infraestrutura, tá? Então, essa foi a alegação aqui, a causa de pedir, tá? Do Alberto Teixeira, ok? Essa questão, essa situação concreta foi decidida pela primeira sessão do STJ e foi por isso que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? O que o STJ falou, pessoal? O que o STJ falou? Eu vou deixar aqui para vocês verem quando a gente chegar no mérito, tá? Ele tem direito ou ele não tem direito? E aí? Bom, vamos voltar aqui agora para a estrutura,
da nossa peça, tá? Lá no comecinho da aula, eu mostrei para você uma estrutura da contestação, né? O endereçamento, a qualificação, fatos, preliminares, mérito e pedidos, ok? Então vamos agora nos ater aqui para essa estrutura, começando lá do início, no endereçamento, tá bom? Boa noite, quem tá chegando agora, ainda há tempo, fiquem aqui e vamos conferir a peça de hoje, tá? Que é uma contestação numa ação de desapropriação indireta. Olha aqui, pessoal. Primeiro, o endereçamento, fique atento porque no próprio enunciado da questão se diz que foi ajuizada na seção judiciária do Distrito Federal. Então, aqui, o candidato tinha que fazer esse endereçamento correto, de acordo com aquele endereçamento que estava lá no enunciado da questão, tá? Ali o número do processo, pode colocar aqui processo número XX, tá? E aí coloca a qualificação. Lá no enunciado também diz que era um procurador federal que ia fazer a defesa. Então, o procurador federal, ele faz a defesa de quem? Das autarquias federais, ok? Autarquias e fundações federais, tá? Com exceção do Banco Central, ok? Por quê? O Banco Central, embora seja também uma autarquia federal, ele tem uma procuradoria própria, tá? Seguindo aqui, então o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, autarquia federal, inscrita no CNPJ, endereço completo, olha aí como é que você vai colocar, representado por seu procurador federal subscrito, vem respeitosamente à presença deste juiz apresentar contestação em desfavor da ação de desapropriação indireta movida por Alberto Teixeira, já qualificado nos autos em epígrafe. Então, pega aqui essa qualificação, você qualificar ali o ente público que você está o quê? Representando na qualidade de advogado público, aqui especificamente na qualidade de procurador federal, tá bom? Já colocando aqui o nome da peça em destaque, tá? Por quê, pessoal? Aqui é também, tudo isso aqui é ponto, tudo isso aqui é pontuação. O candidato acertou o endereçamento e acertou aqui a qualificação das partes, demonstrar que você sabe que as partes devem ser qualificadas, inclusive o autor, dizendo que ele já está qualificado. Tá? Você está demonstrando que você sabe que tem que haver essa qualificação aqui do réu, que está apresentando a contestação, e do autor, que já foi qualificado. Seguindo, você pode colocar ali, como se costuma, né? Muitas vezes o Sebrasp dispensa os fatos. Então, você vai colocar fatos, relatório dispensado no enunciado da questão. Você coloca ali entre parênteses para demonstrar o quê? Olha, eu sei que numa contestação eu tenho que expor os fatos, mas os fatos aqui especificamente foram dispensados no enunciado da questão, tá bom? Seguindo, pessoal, então qual é a estrutura que nós vimos? Endereçamento, com qualificação, com o nome ali da peça, que é a contestação, fatos, que no caso foram dispensados, e aí vamos para as preliminares. No caso, a prescrição é uma prejudicial de mérito, tá? Mas, o que eu recomendo? Você sempre vai usar o melhor argumento primeiro, ok? Então, se no seu caso, né, se quando você for fazer ali uma peça judicial na prova tiver prescrição ou decadência, coloca logo esse argumento, tá? Lembra que quando a gente foi lá para o enunciado, eu falei para vocês que havia ali uma menção a datas. Quando há menção a datas, fique atento porque pode haver essa cobrança da questão prescricional, tá? O que aconteceu aqui? Quando ele conta a história, ele diz que em meados de 2004, as áreas rurais foram ocupadas por terceiro. Então, quando que aconteceu aqui o esbulho? Em 2004, certo? E quando
que o Alberto Teixeira ajuizou a ação de desapropriação indireta? Em setembro de 2022. Quanto tempo depois aqui, hein, gente? Olha só, ele foi esbulhado em 2004. Só em 2022 que ele ajuizou a ação, tá? Então, isso aqui tem que saltar aos seus olhos na hora de fazer a prova, tá? E nós temos aqui uma jurisprudência recente do STJ sobre a prescrição na ação de desapropriação, tá? Isso pode cair até na sua primeira fase também, na prova objetiva. Então, o que nós temos que falar aqui já no início da peça? Já vamos falar logo de prescrição. Da prescrição, segundo o STJ, a ação de desapropriação indireta possui natureza real. Você vai demonstrar que você conhece o prazo prescricional da ação de desapropriação indireta, tá? E pode ser proposta pelo particular prejudicado enquanto não tiver transcorrido o prazo para que o poder público adquira a propriedade do bem por meio de usucapião. Ou seja, não há um prazo prescricional específico previsto na legislação para a desapropriação indireta. O STJ entendeu que deve ser aplicado por analogia o prazo da usucapião extraordinária, tá? Pessoal, olha aqui, eu coloquei toda a explicação aqui na peça. A depender da sua letra, você vai ter que resumir, tá? Saiba, há aqui uma alegação de prescrição. Qual é o principal que eu tenho que dizer aqui? Eu tenho que dizer que o esbulho relatado foi em 2004, mas a ação... Desculpa, gente. Perdendo a voz aqui. Mas a ação só foi ajuizada em setembro de 2022. Então, transcorreram-se aí 18 anos, razão pela qual a pretensão encontra-se prescrita, tá? Eu vim aqui na minha peça e coloquei uma introdução, demonstrando que eu sei que o STJ, para a ação de desapropriação indireta, ele considera o prazo da usucapião extraordinária. Não há um prazo específico prescricional da ação de desapropriação indireta, mas o STJ considera como se fosse o prazo da usucapião extraordinária. Então, por isso que o STJ entende que o prazo prescricional na desapropriação indireta é de 10 anos, quando tem obras ali do ente público, como foi aqui no caso, ou quando não tem obras, será de 15 anos, tá? Então, dessa forma, aqui ó, o prazo prescricional para ação indenizatória por desapropriação indireta é de 10 anos. Salvo comprovação da inexistência de obras e ou serviços públicos no local, hipótese em que o prazo passa a ser de 15 anos. Então, no presente caso, eu tive o esbulho em 2004, até a data do ajuizamento da ação, setembro de 2022, transcorreram-se 18 anos, razão pela qual a pretensão do autor encontra-se o quê? Prescrita. E aí, qual é o pedido aqui ao final dessa preliminar? Requer-se, pois, a extinção do processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC. Aqui é uma prejudicial, né? Prejudicial de mérito. Que você já vai colocar logo no início da sua contestação, tá, gente? Tem prescrição, já coloca logo no início, ok? Pede ali a extinção do processo, no caso a prescrição, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC. Então, nosso primeiro ponto aqui, aliás, já é o quarto ponto, né? Vimos endereçamento,
qualificar as partes corretamente, dar o nome da peça, que é a contestação, depois eu vou para o melhor argumento anterior ao mérito, eu vou falar da prescrição. Houve aqui um lapso temporal de 18 anos entre a data do esbulho e a data do ajuizamento da ação. E qual é o prazo prescricional para a ação de desapropriação indireta? 10 anos, quando tem obras no local, ou 15 anos, se for comprovado que não houve obras nem serviços públicos no local, tá? Coloquei aqui... Eita, gente, eu não coloquei o nome da jurisprudência, eu vou passar para vocês, tá? Mas nós temos aqui jurisprudência recentíssima do STJ, justamente sobre esse prazo prescricional, tá? Na sua prova, obviamente, você não vai precisar citar ali o número do precedente, mas se você sabe que é a jurisprudência do STJ que definiu esse prazo prescricional, você coloca lá, tá bom? Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional para ajuizamento da ação de desapropriação indireta é de 15 anos sem obras no local ou de 10 anos com obras no local. No caso concreto, o esbulho foi na data tal e a pessoa ajuizou a ação só em setembro de 2022, transcorreu-se um lapso temporal maior do que o prazo prescricional, então a pretensão do autor encontra-se prescrita, ok? É basicamente isso que você tem que dizer se você vê ali prescrição, demonstrar que houve a prescrição, tá? Segunda preliminar aqui, que você deveria observar, é a preliminar de incompetência absoluta do juízo, tá? Por quê? Nós vimos que o imóvel rural, ele era no estado do Rio Grande do Sul. Com isso, ele deveria ter sido ajuizado na Justiça Federal, não é nem no TRF4, óbvio, né, gente? Mas na Justiça Federal da 4ª região, tá? Então, outra coisa para você ficar atento. Mas foi ajuizado no Distrito Federal. E aí, o que que você tem que saber aqui, tá? A ação de desapropriação, de indenização por desapropriação indireta, embora seja uma ação indenizatória, ela tem essa característica especial que ela tem uma natureza real. É uma ação indenizatória de natureza real, tá? Por quê? Porque os prejuízos aqui, o pedido indenizatório vai decorrer dessa questão imobiliária, da perda daquele imóvel por um ato ilícito de um ente público. Então, com base nessa sua natureza jurídica, o STJ entende que a ação de indenização por desapropriação indireta tem que ser ajuizada ali no foro em que está localizado o bem. Tá? Então, essa aqui era mais um ponto de defesa que você, como advogado público, como procurador no caso aqui federal, deveria falar, tá? Então, vamos lá. Desse modo, o juízo competente para processar e julgar a ação de desapropriação indireta é o da situação da coisa. Então, desse modo, a ação deveria ter sido ajuizada na Justiça Federal da 4ª Região, na seção judiciária de localização das terras rurais objeto da discussão. E aqui, qual é o pedido em relação a essa preliminar? Pelo CPC novo, quando há até incompetência absoluta, você só requer o quê? A remessa dos autos ao juízo competente, tá bom? Nem vai pedir a extinção do processo, como daria vontade, né? Aqui eu coloquei o precedente bem recente, tá? Aqui de 2022, no agravo interno. Tem vários, tá, pessoal? Mas aqui é importante entender isso, que o STJ entende que se aplica o artigo 47 do CPC de 2015 nas causas, inclusive envolvendo a União, tá? Por desapropriação indireta. Eita, só voltar aqui. Aqui, inclusive, nas causas envolvendo a União, tá?
Então, a ação, olha aqui que interessante, é isso aqui que você tem que ficar ligado. A ação por desapropriação indireta não tem caráter obrigacional ou pessoal. É uma ação de natureza real, ok? Então, o quê? Tanto é assim que a competência prevista no artigo 47 do CPC vai se aplicar, mesmo que a união esteja aqui no polo passivo, tá? Mesmo que a união seja ré. A ação de desapropriação indireta deve ser ajuizada no foro da situação da coisa. Então, fiquem atentos aqui. Vocês viram que de um precedente que está falando sobre desapropriação indireta, nós já fomos para outras jurisprudências do STJ. Quais jurisprudências, pessoal? A prescrição, prazo prescricional, que é de 10 ou 15 anos. A competência, que é qual? Foro da situação da coisa, tá? E agora vamos entender aqui o mérito. Houve um pedido aqui indenizatório para a União, certo? Agora entenda, qual é a principal característica de um pedido de desapropriação indireta? E aí, gente? Vamos participar? Qual é o principal pedido, pessoal? Numa ação de desapropriação indireta, qual é a causa de pedir que de fato vai ensejar essa indenização por desapropriação indireta? Gente, é o quê? É o ato ilícito do ente público. O ente público tem que ter praticado um ato ilícito. Ele tem que ter invadido ilicitamente aquele imóvel de um particular, ok? No caso aqui, o que a gente teve? A União foi lá, desapropriou uma terra e construiu ali uma infraestrutura na terra desapropriada. Tem algum ato ilícito aí? Até agora você está vendo algum ato ilícito da União? Eu não estou vendo. E aí o que aconteceu? Terceiros invadiram terras ao redor daquela terra que foi desapropriada, esperando que a União também construísse uma infraestrutura nas terras invadidas, tá? Muito embora que o ato da União tenha de fato causado uma expectativa nesses terceiros, não tem um ato ilícito. A União não pode ser penalizada. Olha, eu tô me sentindo aqui fazendo uma defesa da União, porque realmente é isso, né, gente? Você, como procurador federal, tem que se colocar nesse lugar de defender o ente público, tá? Então, aqui, no caso que a gente está vendo, não há um ato ilícito da União, não tem que se falar em indenização aqui por desapropriação indireta, tá bom? Então, foi justamente isso que o STJ decidiu. Primeira sessão do STJ. É um precedente importante, pode ser cobrado aqui na prova objetiva, na prova subjetiva, enfim, eu espero que seja cobrado e você que está assistindo a aula já vai acertar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui como escrever isso, ok? A desapropriação da impugnação do mérito, né? Então, já estamos aqui no mérito. A desapropriação configura-se como forma de intervenção do Estado no direito de propriedade, de maneira que o proprietário é obrigado a desfazer-se do seu patrimônio, mediante o recebimento de uma indenização. O poder público recebe o imóvel para si a fim de dar a respectiva destinação pública e, em troca, indeniza o seu proprietário. A diferença essencial entre a desapropriação direta e indireta está no modus operandi, porque na primeira há o respeito ao devido processo legal, mas na segunda o poder público atua como um esbulhador. Então, o poder público atua ali com apossamento administrativo. Tal prática é o fundamento para o ajuizamento da desapropriação indireta. No entanto, no caso dos autos, o próprio autor afirma que as áreas remanescentes foram ocupadas por terceiros. E aí, pessoal, fica atento quando você for ler o enunciado,
muitas vezes, né, a banca coloca ali, o autor arguiu tal e tal coisa. Então, veja o que o autor arguiu, para você dizer aqui, quando você estiver fazendo a defesa, que o próprio autor disse que as terras foram ocupadas por terceiros. Então, não há aqui qualquer ato ilícito da União, tá? Que justifique esse pedido indenizatório. Revela-se evidente, pois, que o poder público não pode ser responsabilizado pelo esbulho cometido por terceiros. Com efeito, não se pode conceber a consecução de atividade pública. Quer dizer, o que a União fez? Ela forneceu infraestrutura no local da desapropriação. Isso não é um ato ilícito. A oferta de saúde pública, de ensino público, constitui, na verdade, um mandamento constitucional, assim como a urbanização local. Então, na defesa, o que o candidato tinha que ficar atento aqui? Descaracterizar a desapropriação indireta. Como é que eu vou descaracterizar a desapropriação indireta? Quando eu falo que não teve ato ilícito da União, quando eu falo que não foi a União que ocupou aquele imóvel, mas ele foi ocupado por terceiros, como disse o próprio autor, tá? Além disso, o que a União fez, que foi construir uma infraestrutura nos imóveis desapropriados, não pode ser caracterizado como um ato ilícito. Tá? Então, toda contestação, pessoal, ela é isso, é a descaracterização de uma situação jurídica. Se o autor está falando que houve uma desapropriação indireta, você, como advogado público, vai ali nos requisitos da desapropriação indireta e vai descaracterizar aquela situação, tá? Para tirar ali o direito, tirar essa causa de pedir, demonstrar que ela não é apta a ensejar aquela procedência do pedido, tá? Além disso, vamos seguindo aqui, aqueles que pessoalmente esbulharam a posse foram os terceiros, que passaram a residir no local, e para tanto lhe cumpriria, com o fim de defender a sua posse, o uso dos interditos previstos na legislação processual, o que notadamente não fez, tanto que as ocupações aparentemente remontam ao ano de 2004, mas a ação foi ajuizada em 2022. Ou seja, aqui no mérito, eu descaracterizei o ato ilícito, ó, não tem ato ilícito da União, tá? O que a União fez não foi nada ilícito, a terra foi ocupada por terceiros, não foi ocupada pela União. Além disso, o autor, ele deveria ter defendido ali a sua propriedade, a sua posse também por meio dos interditos previstos na legislação, e ele não fez, ok? Então, enfim, se a União não obteve para si a propriedade de bem imóvel, não houve desapropriação propriamente dita. Isto é, a inversão da titularidade do direito de propriedade não se implementou e, por isso, não há que se indenizar por algo que não lhe aproveitou. Então, isso aqui é descaracterizar a causa de pedir do autor, tá? O que precisava para ter a desapropriação indireta? Desapropriação. O ato ilícito, a ocupação pela União. Então, eu falo, não houve ato ilícito, não houve ocupação pela União, a ocupação foi de terceiros, e o autor poderia ter se defendido, e ele não fez. Então, diante disso, não há que se falar em indenização por desapropriação indireta, tá? Então, assim, se a União não concorreu para a prática do ato ilícito e a realização dos serviços públicos não configura ato ilícito, tampouco deve responder pela respectiva indenização, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido, tá bom? Então, é isso, pessoal. Entenda que contestação, primeira coisa, tenho que endereçar corretamente para o juízo da causa, tenho que qualificar as partes, tá? Depois, tenho que falar dos fatos, depois eu falo, tem alguma prejudicial de mérito, prescrição e decadência? Fala logo no início, ok? Depois eu uso alguma preliminar, que é mais fraca, como no caso aqui,
a incompetência, né? Depois eu sigo para o mérito. Acabou o mérito? No mérito, você precisa descaracterizar o pedido. Você precisa descaracterizar aquela situação que está fundamentando o pedido. Qual o pedido aqui? O autor quer uma indenização por desapropriação indireta, ok? Não se caracteriza aquela situação, o pedido deve ser julgado improcedente. E, enfim, vamos aqui para os pedidos. Então, aqui no pedido, você tem que resumir tudo o que você veio falando na sua contestação, tá, pessoal? Você vai voltar ali nas preliminares, fique muito atento a esse finalzinho aqui da sua peça, tá? Por quê? Porque no espelho é cobrado. Se faltar ali algum pedido, infelizmente você vai perder ponto, mesmo que você tenha feito ele lá antes, tá? Então não perde esse ponto, ok? Então eu vou colocar aqui, preliminarmente, seja reconhecida a prescrição. De forma subsidiária, não foi reconhecida a prescrição, que seja reconhecida a incompetência absoluta do juízo com a remessa para o juízo competente, que nós vimos agora que no novo CPC é assim, tá? Quanto ao mérito, que seja julgada improcedente a demanda autoral, você pode aqui fazer um resuminho do que você deduziu no mérito, se couber, né? Como eu coloquei aqui, por não estar configurado, no caso concreto, qualquer ato ilícito do poder público que pudesse ensejar o pagamento de indenização. Fato que leva à exclusão da responsabilidade do ente público, não devendo esse arcar com qualquer quantum indenizatório. Por fim, contestação, pede aqui o pagamento. Pede aqui o pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios, protesta aqui a prova, tá? Prova. Enfim, termos em que pede deferimento, local e data e assina procurador federal. Assina não, né, gente? Só coloca procurador federal. Não assina não, pelo amor de Deus, não assina. Mas como você vai ser um procurador, você vai assinar em tese. Vai colocar lá, o procurador do DF, a depender, procurador do DF já foi. Mas procurador do estado de Santa Catarina, né? Você vai colocar, da cidade de Santa Catarina. Você vai colocar lá aquele concurso que você está fazendo. Aqui no caso é procurador federal, você coloca só procurador federal, jamais assine uma peça, tá bom, gente? Bom, vou passar aqui, ainda dá um tempinho, só para vocês verem um espelho. Ficou muito pequenininho aqui, né, pessoal? Por causa da estrutura do slide, mas só para que vocês entendam, tá, gente? Só para que vocês entendam. Cada quesito aqui é avaliado, o endereçamento, a qualificação, tá? Aqui, a prejudicial de mérito da prescrição, olha aqui, foi em 2019, né, que o STJ decidiu, tá? O ERESP 1.575.846. Tem lá no meu PDF isso aqui, tá? Mas lembre-se, tem o prazo prescricional. O SEBRASP já cobrou isso em provas objetivas. A preliminar da incompetência absoluta, também precedente do STJ. E o mérito aqui, toda essa defesa de mérito, ela foi baseada nesse precedente do STJ, da primeira sessão, mas que também já tinha sido decidido pelas turmas, tá? Essa questão de você não imputar um ente público, gente, atos que não foram atos ilícitos. Ficar atento aqui. Saiba, quando você pegar ali uma causa, né? Eu acho que se eu visse essa questão aqui, eu ia falar, gente, como é que eu vou fazer a defesa aqui? Porque de fato aparenta o quê? Que haveria direito ali a uma indenização, já que o particular, ele perdeu ali as suas terras. Mas fique atento, provavelmente tem algum precedente, alguma jurisprudência ali que vai salvaguardar o ente público, né? A banca não vai colocar ali uma situação que não tem defesa.
obviamente não vai colocar uma situação que não tem defesa. Então, o que eu tenho visto em todas as provas do Sebrasp ali de procuradorias? São casos relativos à jurisprudência. Então, fica atento mesmo à jurisprudência, porque se você tiver lido o precedente, se você souber o precedente, você vai acabar lembrando aqui e acertando, tá? Enfim, os pedidos também estão aqui no quesito, né? Se você pede só um, você leva um ponto. Se você pede dois, é outros pontos. Se você coloca todos os pedidos de forma correta, aí sim, né? Aí sim você vai ter aquela pontuação total em relação aos pedidos. E fechar a peça, tá? Coloca aqui que vai provar por todos os meios em direito admitidos. Termos em que pede deferimento é facultativo, né? Local e data e procurador, tá? Bom, gente, é isso aqui. Nas próximas semanas eu estarei de novo com vocês com aulas especiais aqui de segunda fase para as procuradorias que estão vindo, procuradorias estaduais que estão vindo por aí. Nós vamos continuar com essas aulas de segunda fase. Se você me segue no Instagram, me dá uma sugestão, talvez alguma peça que você queira fazer, que você considera importante. Se tiver vários pedidos lá daquela peça, gente, eu trago aqui para nós fazermos juntos, tá? A peça que você quiser. Nós já fizemos várias e vamos continuar fazendo, tá bom? Sejam bem-vindos aqui, continuem nossas aulas. Oi, Gustavo, boa noite. É verdade, gente, eu já estou produzindo esse PDF aí, 80/20, que é ali, ó, menorzinho, né? Tanto as aulas, nós estamos numa produção aí acelerada para atender toda essa demanda e para que você tenha acesso à maior quantidade de conteúdo com menos tempo ali, de forma mais rápida, você consiga revisar a maior quantidade de conteúdo, tá bom? Então foi ótimo estar aqui com vocês. Até mais, até a semana que vem, quarta-feira da semana que vem, nós voltamos com a aula aqui voltada também para essa segunda fase de procuradorias. Ótima noite!